Hoje é dia 5 de junho, Dia Internacional de Meio Ambiente, e eu já estou aqui, quase já entrou, doutora Daniela Libório. Nós estamos juntas aqui, duas mulheres profissionais da área do direito ambiental e do direito urbanístico, para dialogar com vocês sobre meio ambiente urbano. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda. Eu só vou fazer uma contextualização para o pessoal entender um pouco o nosso diálogo, aí a gente já começa. Gente, é o seguinte, Campinas, né, aqui no estado de São Paulo, assim como várias cidades do município, por isso a ANAMA apoia, realizam suas semanas de meio ambiente, as CEMEIAs. E hoje, aqui em Campinas, né, nós escolhemos um tema chamado Todos na Rede Campinas de Educação Ambiental. Então, nós escolhemos o tema Educação Ambiental para estar conversando com vocês. Por isso, essa quantidade de atividades que Campinas tem realizado. E a gente quer mostrar a força da integração entre as várias esferas do primeiro setor, do segundo setor, da universidade, dos centros de pesquisa, enfim. E a ANAMA Mulheres tem tudo a ver com isso, porque nós aqui estamos sendo representada por duas mulheres para dialogar sobre esse tema, que é o meio ambiente urbano. Eu, como diretora jurídica da ANAMA Nacional, e a doutora Daniela Libório, que é advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB. Mas me permitam falar um pouquinho da trajetória da doutora Daniela. Ela também foi ex-presidente do IBDU, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, de 2013 a 2017. Ela é mestre e doutora em Direito Urbanístico pela PUC São Paulo, onde foi professora por 30 anos, é especialista em políticas públicas ambientais pela Universidade Castilha-La Mancha, pós-doutora em gestão de águas e consumo humano pela Universidade de Sevilha. Então, eu tenho muita alegria, muita honra de tê-la aqui, Daniela, se me permite chamar claro, assim, para a gente falar sobre cidades. Então, seja muito bem-vinda. Eu estou doida aqui para fazer pergunta. Se quiser falar Oi, André. sua expectativa, né, do diálogo da cidade e tudo mais. Oi, Andréia, obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você e com todo mundo que está chegando junto aqui. Na verdade, eu penso em meio ambiente urbano pelo menos desde 1997, 98, quando eu comecei a escrever minha tese de doutorado, e que defendi em 2001, e o tema era meio ambiente urbano e qualidade de vida. Então, eu caminho com esse assunto praticamente quase toda a minha trajetória profissional. E vai ser uma alegria debater com você aqui um pouco desse assunto. Obrigada, doutora. Gente, só para vocês terem uma ideia, em termos de perspectiva, a população do mundo, do planeta, cada vez mais tem migrado da área rural para a área urbana. A gente, então, tem um fenômeno que repercute nas cidades, inclusive aqui na América Latina e no Brasil, de como que a gente integra pessoas à urbanidade. Por isso que a gente escolheu a temática meio ambiente urbano. Artificial, como outros chamam, ou construído, que compreende justamente isso, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, onde a gente mora, a gente vive, a gente trabalha, enfim, é nosso ecossistema das pessoas, né? E, gente, puxando aí sardinha para a nossa área que é jurídica, esse meio ambiente ele já é tutelado internacionalmente e nacionalmente pela Constituição Federal em vários artigos, e também pela legislação estranhada, Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, Lei de Parcelamento do Solo, quer dizer, a gente tem um arcabouço legal que procura dar sustentabilidade para essa ocupação da cidade, para ela que se dê ordenada. Número, gente. No Brasil, aproximadamente 86% da população vive em zonas urbanas, quer dizer, de 5.570 municípios, nós temos aí mais de 80%. Apesar de nós termos aí uma economia mundial pujante, a gente já teve em 7º lugar, a gente ocupa a 4ª posição em desigualdade social na América
É muito triste. E cerca de 28% da população vive em favela, que crescem cada vez mais. Quando eu falo favela, gente, é ocupação irregular, é ocupação que também não prejudica só o homem, mas também o meio ambiente. Então, nós temos um crescimento da informalidade enorme. E cerca de 83% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. Então, nós temos aqui, então, 35 milhões de pessoas sem acesso a tal serviço. E se a gente for pensar em termos de localização geográfica, no Sudeste esse número é mais ou menos 92%. E no Norte, apenas 59%. Quer dizer, é uma disparidade ainda muito grande quando a gente pensa em acesso à água, puxando aí a sardinha para o pós-doutorado aí da doutora Daniela. Então, doutora, a gente quer até começar esse diálogo dentro da sua experiência jurídica, acadêmica, institucional e principalmente ativista, gente, porque a doutora Daniela é muito ativista na área dela. Como a senhora visualiza as cidades brasileiras, esse fenômeno? E que caminhos a gente pode percorrer para atingir o mínimo de sustentabilidade, Daniela? Bom, Andréia, eu acho que tem muitos recortes, não existe uma varinha mágica, mas alguns elementos precisam ser sempre considerados, né? Primeiro é a economia do local. Então, o que gera a economia daquele local? E não dá para deixar isso de lado. Então, você tem um polo turístico, se existe alguma área ambiental que gera aquela economia, se é uma cidade de comércio, se ela é de indústria, agroindustrial, se ela é de serviços. Então, esse foco, sem dúvida alguma, ele é importante. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o crescimento desordenado, ele prejudica a própria atividade econômica com relação a isso, fazendo um agravamento de pobreza, de degradação ambiental. Então, existe assim, primeiro entender qual é o perfil daquela cidade e qual é o perfil da população que mora naquela cidade. Porque nós estamos falando de pessoas, de seres vivos, de meio ambiente também natural, né, cultural. E esse é um outro elemento, o elemento cultural. Então, nós temos alguns municípios, algumas localidades, que gostam de ter festividades, que têm um polo de atração muito grande com relação às suas festividades, à sua cultura. Isso precisa ser privilegiado, isso precisa ser sustentado, não é? Inclusive pelos poderes públicos e, por que não, também para a economia, para a indústria e tudo mais. Bom, dito isso, existe uma outra questão. O Brasil não conseguiu superar ainda, de uma maneira absurda, não é? A infraestrutura básica que um município deve ter. Né? Então, assim, a questão do saneamento, ela é grave, dramática, e ela é um atentado à dignidade humana, um verdadeiro atentado. Então, isso faz com que, parece que quando a cidade, a área urbana, está com infraestrutura, ela tem uma disparada de preço, porque fica parecendo um privilégio estar na área urbana que está com a sua infraestrutura em ordem, diante, na verdade, de um Brasil que não tem esse tipo de situação. Então, o que acaba acontecendo? A população de mais baixa renda não consegue se sustentar na área de infraestrutura e ela vai para as áreas que não estão ocupadas, que muitas das vezes são áreas de proteção ambiental. Então, existem algumas dissonâncias de gestão e de ocupação de território que a gente precisaria olhar para isso, não é? E isso significaria superar a questão da infraestrutura, de saneamento e diminuir o impacto da moradia na vida das famílias brasileiras, para que elas não precisassem, na verdade, continuar fazendo essa perpetuação de ocupação de área ambiental, né, de degradação de corpos hídricos e tudo mais. E, paralelo a isso, ter o conhecimento do diagnóstico daquela localidade, daquela economia, e fazer uma crescente virtuosa de capacitação, de estímulo sobre o perfil que tem aquele município. Então, acho que são dois elementos paralelos que precisam ser observados, mas que parece que no dia a dia os municípios não olham para isso, eles só vão passando que nem um rolo compressor por cima de tudo. E, Daniela,
A sua fala é interessante porque a gente, quando fala de cidade, eu sou da área ambiental, preponderantemente, é que hoje a área ambiental está tão casada com a área urbana, né? Mas uma questão que você falou da questão econômica. É. Porque o que acontece? Tem infraestrutura, os terrenos ficam mais caros e as pessoas são excluídas porque não têm dinheiro e procuram as franjas das cidades, que esse é um fenômeno, então, de expansão da área urbana para a área rural, que todas essas cidades que não são 100% rural estão tendo pressão para expandirem o seu perímetro urbano. E isso se dá de forma legal, né, através de legislação, discussão do plano diretor, e muitas vezes de forma ilegal. E os ambientalistas sempre falam, é na área rural que a gente tem os nossos recursos naturais mais preservados. As nascentes, as matas, por conta até não só da área de preservação permanente, mas a reserva legal do Código Florestal. E aí, como fica, né? Como que a gente... Que atrativo que a gente tem e estratégias que o município pode ter para segurar ou para dar sustentabilidade a uma eventual expansão urbana do município. O que você entende, Daniela? Quais são as premissas? Olha, Andréia, tem muita legislação que tem um revestimento de formalidade legal, mas é inconstitucional. É que não dá para a gente ficar tirando pedra em todo mundo o tempo inteiro, né? Tem que ter foco na vida. Mas o fato é que tem muito plano diretor que é inconstitucional, tem muita legislação urbanística que é inconstitucional. E por que eu digo isso? Porque está lá na Constituição, função social da cidade, função social da propriedade, função socioambiental das áreas, né, proteção dos biomas. Então tem muita legislação local que, na verdade, não respeita nada disso. Então, você tem lá no artigo 3º que tem que ter redução da pobreza e diminuição das desigualdades, e tem muito plano diretor e legislação urbanística que agrava a desigualdade e acentua a pobreza. Então, isso é inconstitucional. Então, assim, nós temos alinhamento. Então, qualquer dúvida, olha para a Constituição de volta, né, pega ali os artigos centrais da Constituição, os objetivos da República, pega o da capítulo urbano, da política rural também, porque ali estão os valores, as diretrizes, inclusive os instrumentos que se sobrepõem sobre os outros. E tem que vir, sim, de cima para baixo, falar, não pode, está errado. Está piorando a qualidade de vida das pessoas. Então está escrito lá no 182, a política urbana tem que servir ao bem-estar dos habitantes. Pois bem, se o plano diretor ele prejudica a vida dos habitantes, ele é inconstitucional, porque está falando na Constituição que é para o bem-estar, não para o mal-estar. Entendeu? Então, assim, a Constituição ela é muito clara. E a gente acaba se perdendo muito nos tipos normativos infraconstitucionais, no decreto, no ato normativo, na lei, na revisão da lei, né? E esquece de olhar ali para a nossa carta mestra, que acaba sendo o alinhamento disso tudo. Então, eu vejo que tem muito plano diretor inconstitucional, no mínimo por esse tipo de alinhamento. E outra coisa, quando o município começa a fazer expansão urbana, no meu entender, ok? O município tem que provar que a sua área urbana já está ocupada. E estar ocupada não é ter edificações. Estar ocupada é ocupada de pessoas, não de tijolos. Então, nós temos notícia, inclusive pelo próprio mercado imobiliário, que tem muitas capitais de estado pelo país que estão desocupadas nos seus edifícios entre 40% e 60%. Olha o número. Então, assim, vai querer expandir a área urbana, no perímetro urbano? Então, queridão, faz o seguinte, faz o diagnóstico, me prova que você não tem áreas e vazios urbanos aqui. Ah, mas não é meu, mas é antigo. Então, vamos fazer aqui. É para fazer uma legislação de retrofit? Vamos fazer uma recomposição urbana? Vamos reconfigurar o quê? Mas essa coisa do expandir permanentemente o território, para mim é um contrassenso. E para finalizar, né, de volta lá ao 182, desenvolvimento urbano não é crescimento quantitativo. E
essa é uma neura dos gestores. Eles acham que, bom, então temos que se desenvolver, temos que ter mais. Não, tem que ter mais qualidade de vida. Tem que achar qual é o seu ponto ótimo, né? Qual é a sua curva ótima de desenvolvimento. Então, desenvolvimento não é crescimento quantitativo. E o município não precisa expandir o seu perímetro para ter qualidade de vida, mesmo que desagrade a alguns. Daniela, você está me remetendo a uma questão. Eu também tive a oportunidade de fazer mestrado em urbanismo, né? E uma das discussões que a gente percebe quando a gente estuda a história do urbanismo. O urbanismo e os urbanistas no Brasil vieram antes, quando a gente fala de planejamento das cidades. Então, o plano diretor, se a gente pegar os primeiros planos diretores da cidade, quem que faz? Ou uma empresa contratada, ou a equipe da Secretaria de Urbanismo, de Planejamento, são arquitetos, engenheiros civis, com uma visão que às vezes própria, importante, mas que não nem sempre internaliza outras políticas públicas relevantes, como a questão ambiental. Fazendo uma menção à doutora Roseli dos Santos, que tem o livro, né, de planejamento ambiental pela oficina de texto, super interessante, ela fala uma coisa muito, muito importante. Quando você vai planejar qualquer coisa num território, você tem que olhar primeiro para a questão ambiental, minimamente os recursos naturais. Não dá para planejar desmerecendo um solo, um recurso hídrico, enfim. E eu percebo isso, Daniela, até pelo histórico de Campinas, né, que eu pude participar de alguns planos diretores. A questão ambiental, ela ainda não pegou de vez nos planos diretores. Nós estamos trabalhando para a sua integração, mas a gente percebe que a questão ambiental, ela dificilmente precede a urbana. Vem a urbana, vem as questões urbanas, e depois o meio ambiente tem que se adaptar. Como que a gente faz para inverter essa lógica de política pública e trazer um plano diretor aí equilibrado entre as duas questões? Quando eu fui fazer o pós-doc em Sevilha, fui para Andaluzia, na Espanha, né, que é a gestão de águas para consumo humano. E o que eu via? Por que lá, né? Porque naquela oportunidade, há um pouco mais de 10 anos atrás, o alinhamento de estruturas normativas, né, decisórias entre a União Europeia, o governo nacional da Espanha e a região de Andaluzia. Era uma divisão tripartite de competências, como é no Brasil a relação tripartite de federação, município, estado e União. Lá numa outra modelagem, mas havia uma relação tripartite de competências. E o que foi muito interessante para eu, entre outras coisas, ali nos estudos, eu fui fazer visita de campo, entrevista com autoridades, lá tem uma figura chamada Autoridade da Água. Então, como é que funciona? A empresa, o poder público, seja o que for, vai querer construir uma indústria, vai querer fazer uma expansão de bairro, vai querer, enfim, empreender, qualquer coisa. Faz toda a aprovação na parte urbanística, né, tem todos os estabelecimentos. Quando terminou, quando falou sim, aí vai para a autoridade da água, porque tem que provar que sabe de onde vai vir a disponibilidade hídrica para sustentar aquilo que está propondo. E essa autoridade da água, ela tem o poder decisório de simplesmente falar, não, você não me provou que você vai ter água para fazer isso, portanto não pode. Então, isso traz um processo de responsabilidade. Então, o que eu vejo aqui é que há uma dificuldade muito grande de responsabilização de quem efetivamente dá causa para os graves problemas ambientais que já surgem, já existem entre nós e que estão no processo de agravamento. Né? Então, assim, aquela velha história do loteador clandestino, oportunista, que pega uma área rural, fragmenta, vende ali num preço a ser a população que está ali no entorno, desejosa de ter um lugar, né? Mas não prevê infraestrutura, a população não tem conhecimento sobre isso, o poder público não faz a fiscalização, a população muda para lá e depois vai bater na porta da prefeitura para poder ter água, luz, transporte, etc., que estão isolados no meio do nada. E aquele que vendeu e pôs o dinheiro no bolso está, sei lá, fazendo isso em outro canto.
Então, a gente precisa ter ajustes e me parece muito sério na questão da responsabilidade preventiva, inclusive, como é esse caso da Autoridade da Água. Nossa, que interessante, Daniela. Aqui, recentemente, né, no atual governo federal, pensou-se em criar a figura da autoridade climática. Não sei se você acompanhou essas discussões. E depois ficou acertado, institucional e politicamente, que se criaria um ministério, né, do meio ambiente e de mudanças climáticas. Aí acabou não tendo essas duas figuras. E hoje, né, a gente tem discutido muito a questão climática. Tivemos aí recentemente o lançamento do Fórum de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais na OAB de São Paulo. Você fez parte da mesa lá e, aliás, colocou questões interessantes que eu gostaria até que comentasse, principalmente a questão da mobilidade, que foi muito, muito interessante, tem a ver com as cidades também. E alguns municípios têm protagonizado a criação de secretarias do clima, para além das secretarias do meio ambiente, como é o caso de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, como é o caso aqui da cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, buscou ter uma instituição climática por entender que a questão climática é transversal e preliminar, assim como a questão da água que você colocou aí, né, na Espanha. Essa questão climática, como que você vê, Daniela? É assim mesmo? Ficaria junto ao prefeito, ficaria junto ao ministro, ao governador? Ou é interessante criar uma estrutura? Como que a gente internaliza? Porque a água está batendo no nosso bumbum, literalmente, né? Nós temos tendo secas exageradas, nós temos chuvas exageradas, ventos exagerados, está todo mundo preocupado, porque esse tal de meio ambiente está reagindo de uma forma que ninguém está mais acostumado. E aí fica todo mundo perguntando como é que vai ser mais resiliente, mais forte, como é que a gente sobrevive a essas intempéries, né, ambientais. E eu imagino que a agenda climática talvez seja propulsora desse assunto, porque com a crise ambiental a gente percebeu que politicamente aqui no Brasil não foi criada uma autoridade climática. Nós temos a ANA, está discutindo ainda se a ANA está vinculada à questão ambiental, está vinculada à questão do desenvolvimento, né? Me parece que o clima seria um propulsor aí dessa responsabilidade na qual você afirma? Bom, acho que são muitas coisas que você está trazendo, Andréia. Então, vamos lá. A questão de gestão, né? Eu vejo com uma forma muito reducionista, reduzir uma Secretaria de Meio Ambiente ao meio ambiente natural. Eu acho que esse já começa um grande erro de gestão. Né? Então, o que acaba acontecendo? Você encontra secretarias de meio ambiente pelo país todo focados em meio ambiente natural. E aí, como é que faz o meio ambiente urbano? Como é que faz a fauna, flora, a gestão de recursos hídricos, permeabilidade de solo? Então, fica uma colcha de retalhos para tratar de um todo e que não é bacana esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso já vai dando leituras muito recortadas. Então, eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente, de qualquer instância, municipal, estadual ou até do Ministério do Meio Ambiente, não deveria ser focado, né, dessa maneira tão enfática no meio ambiente natural. Né? Por quê? Porque, então vamos lá, vamos aqui um pouquinho né, usando um pouco meus 30 anos de docência, me permitindo. Um dos graves problemas que eu vejo é o problema de conceito. Muita gente acha que sabe o que está falando e não tem a menor noção do conceito que está usando. Eu acho que esse é um problema grave. Então, a Constituição Federal estabelece 3 tipos de uso para o meio ambiente. E eu não estou vendo ninguém falar disso. E isso traz muito erro estrutural, de Constituição, do governo federal, de Congresso, de empresa e tudo mais. Então, como seria isso? É o direito ao meio ambiente, do meio ambiente, sobre o meio ambiente.
Então, direito ao meio ambiente ecologicamente sustentado, ou seja, as pessoas têm que estar bem no meio ambiente. O ar tem que estar respirável, a água tem que estar potável, tem que estar num lugar que não seja muito ruído, blá, blá, blá. Bom, então, aí eu tenho o direito do meio ambiente, que é a ideia da preservação do meio ambiente natural pelas suas próprias características, aí preservação dos biomas e elementos que vão garantir a existência, né, daqueles seres. E sobre o meio ambiente, que é o uso econômico. Então, não é tudo o tempo inteiro, qualquer coisa, de qualquer jeito. Então, fica parecendo que tudo está no mesmo pacote e não está. Né? Então, qual é o uso estratégico do meio ambiente? Vai ser sobre o uso econômico? Vai ser sobre a sustentabilidade? Vai ser sobre a preservação? Essas conversas, elas não estão acontecendo. E com isso, está havendo, eu acho que uma confusão conceitual muito grave. Dito isso, e pensando como é que a gente sai desse enrosco todo, né? Então eu entendo que precisaria, infelizmente, ficar marcado textualmente por uma norma, fazendo essas divisões que estão na Constituição, que eu não estou inventando, né? Que precisaria estar colocado desta maneira, e a partir daí conseguir ser estruturado autoridades de meio ambiente. E o clima, como fica sobre isso? Eu prefiro olhar sobre a questão das mudanças climáticas, porque clima é climatologia, tem universidade do clima, e que vão estudar, e que é super difícil, complexo, e não vai ser com um chat GPT, uma leiturinha de Google, que a gente vai entender do que se trata. Então, assim, vamos respeitar a ciência. Então, um climatologista, o cara estuda anos para saber do que ele está falando. Agora, como é que na gestão a gente vai fazer sobre isso? Vamos pegar esse repertório científico, os melhores que a gente puder, fazer esses detalhamentos, e entender na nossa localidade, na nossa região, o que isso interfere. É o mecanismo de produção daquela cidade? Então, se é uma cidade industrial, como é que a gente diminui o nosso próprio impacto? É uma cidade que só tem tudo artificializado, ou seja, ela não produz nada, ela não produz comida, ela não produz água, ela não produz nada, ela só pede, depois ela joga tudo para fora. Então, ela usa bem esse resíduo, né? Então, assim, eu acho que nós já temos alinhamentos. O que nós precisamos colocar para os gestores é um reposicionamento com conceitos muito claros, não é, do que pode e que já deve ser feito. Então, a questão da autoridade climática em governo federal é uma autoridade importante para fazer esse tratamento internacional, né? Porque hoje a conversa realmente já tem um outro panorama. Internamente, é um recorte importante, mas vejo dentro dessa perspectiva pragmática, entendeu? Porque não adianta ficar falando lá do IPCC e tal. Quer dizer, aqui, qual é a lição de casa que a gente pode ter? Então, com pragmatismo, eu acho que ela é bem-vinda. Mudança climática, emergência climática, crise climática, tem muitas terminologias que a gente está adotando, porque eu não sei nem se a mudança não virou crise, aí depende depende do que você acredita, né? No nosso fórum a gente percebeu que existem pessoas que acham que a gente não tem que trabalhar na adaptação, que a gente tem que trabalhar só na mitigação, e tem gente que acha que as nossas agendas têm que ser maiores aí para o enfrentamento da nossa emergência climática, né? É um tema muito polêmico, né, Daniela? Mas, de qualquer forma, você estava falando do perfil da cidade, se a cidade é industrializada ou não. Vou fazer uma comparação, né? Aqui em Campinas, nós temos nossa vizinha, que tem a Petrobras, né? E Paulínia. E aqui o grande fator de poluição é industrial, por conta, basicamente, da indústria do petróleo, né? Se você for olhar para o município de Campinas, não. Campinas já não é uma cidade industrializada, ela é uma cidade, a maior parte dos serviços, né, a maior parte das nossas receitas vem de serviços, e, portanto, a nossa maior emissão de poluição atmosférica e de gases de efeito estufa é das fontes móveis.
é do sistema de transporte público e do sistema de transporte individual. E aí eu quero fazer uma ponte com a sua fala da mobilidade urbana sustentável, que eu achei muito interessante, principalmente a questão da tecnologia. Divide um pouco com a gente aqui da live essa sua visão que foi construída, né? Eu sei que há várias mãos lá no fórum. Vamos ver se eu resgato aqui a caixinha. Mas, de toda forma, eu acho que é importante pensar sobre a questão da mobilidade, ou seja, quanto mais as cidades estão se expandindo e há uma tendência de agigantamento do tecido urbano, tanto que nós temos muitas regiões metropolitanas, já macrometropolitanas. Então, essas distâncias para serem superadas pelas pessoas no seu dia a dia, em muitos casos, ela é absolutamente impossível. Então, em sendo impossível, a mobilidade é uma questão de dignidade que eu chamo da pessoa urbana. Por quê? Porque se ela não tiver uma forma de se locomover de forma motorizada, ela não vai conseguir atender minimamente, ou seja, o estudo, ou o trabalho, o atendimento com relação à saúde, ou outros serviços, em função das distâncias. Dito isso, então, na questão motorizada, nos veículos motores, sejam coletivos ou individuais, os municípios e as regiões, elas precisam pensar estrategicamente sobre sua matriz energética. Qual é a matriz energética do transporte motorizado? E nós já temos alguma cartela de opções para pensar sobre isso. O outro ponto é pensar em rotas lógicas a esse respeito. E não só amplia a via, tapa buraco, amplia a via, tapa buraco, e a cidade parecendo um canteiro de obras, né? Então, assim, quais são rotas lógicas para serem feitas na cidade para também diminuir esse tempo? Deve-se pensar também que as pequenas regiões dentro da cidade, elas têm que ter uma certa autossuficiência, de maneira que as pessoas também possam se locomover sem ser de forma motorizada. Então, de repente, a pessoa pode pegar uma bicicleta, a pessoa pode querer ir a pé. Então, é bem provável, como eu comentei ali naquele dia, né, que muitos de nós, eu sei por mim, que já aconteceu isso muitas vezes, não percorram um trecho pequeno que poderia ser feito a pé, eu não faço e vou com um veículo motorizado, com carro, sei lá, com Uber, com outra forma, porque a calçada é impossível, né? Então, a calçada está esburacada, ou aquela via ela está mal iluminada, que me causa tamanha insegurança. Não é preguiça, é insegurança, é dificuldade física. Então, enfim, aí imagina quanto de emissão de poluentes, de gases de efeito estufa são emitidos de maneira desnecessária se nós prestássemos mais atenção na calçada. Então, uma coisa que é importante resgatar é a função social da calçada, né? A calçada, ela tem uma função estratégica, não só para o carro subir, para entrar na propriedade, ela é, na verdade, de deslocamento pedestre, e ela poderia ser muito mais palatável e tornar nossas cidades mais humanizadas também, porque as pessoas caminham a pé para fazer seus deslocamentos, ou então, eventualmente, aí com bicicleta. Então, acho que tem muito trabalho para a gente fazer na parte de mobilidade, trabalho no sentido importante, possível, já, real, que poderiam, não dá para fazer na cidade inteira, mas dá para fazer nos bairros. Então, vamos fazer primeiro nos bairros essas políticas, depois a gente vê como é que integra, né, e vai trazendo um processo mais, não só acolhedor, mas menos poluente, né, com menos pegada, com menos impacto. Então, eu acho que é um enfrentamento que vale a pena. Vale mesmo, estou me lembrando das lições do direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Nós temos direito de ir e vir. Só que, de fato, pela falta de infraestrutura urbana simples, que era calçada, que antigamente as pessoas colocavam até suas cadeiras nas calçadas. Ainda no interior tem isso, principalmente no Nordeste, né, que as pessoas gostam muito de se socializar. As pessoas colocavam as cadeiras parcialmente na calçada ou no quintal, né, na frente da casa, para se comunicar, para olhar as pessoas e tudo mais. Mas eu concordo, Daniela, em muitos lugares, não é só em Campinas, não é só no Brasil, eu estive recentemente na Colômbia também,
qualquer lugar que você vá da América Latina, a calçada ela está perdendo força e a gente é obrigada a caminhar no meio da rua, ou no meio eu não digo, mas quase no meio da rua, porque não cabe pessoas na calçada, porque ou a calçada está ruim, ou ela está curta, ou ela tá suja, ou ela tem algum tipo de lixo, de fato. E aí, quando você fala do fator mulher, porque nós mulheres temos ainda uma outra preocupação, que não é só a mobilidade, a preocupação da segurança, né? Então, também tá iluminada, tem gente, enfim, essa questão do resgate das pessoas andar e ter lugares que não são tão ermos, que não adianta só colocar uma câmera de vigilância. A câmera vai olhar o crime e vai atestar. Mas como você evita esse delito? Colocando pessoas na rua. Né? Então é uma questão de cidadania grave. Isso você falou de calçada, parece bobagem, mas não é. É fulcral no sentido da mobilidade, né? E outra coisa que já existe em vários lugares, mas ainda não está disseminado da maneira que deveria, são os aplicativos do transporte público, em que as pessoas vão acompanhando em tempo real em que momento chega o seu transporte que ela está esperando e se ele está cheio ou não. Né? Então não é uma coisa do futuro, é uma coisa presente, já existe há vários anos. Então por que não tem em todos os municípios a implantação disso? Isso traz muito menos vulnerabilidade, principalmente para mulheres, para crianças, né? Para situações ainda que ficam mais isoladas e às vezes em partes da cidade que são mais perigosas realmente. Então, pessoal, e até pela própria perda de tempo, porque o tempo que se perde no trânsito é perda de tempo da vida, né? Que não serve para nada, serve para nada. Então, o tempo de deslocamento é perda de vida. Saiu um estudo, eu fiquei chocada. Agora, que o brasileiro chega, o brasileiro de uma cidade grande, não de uma, mas de alguma cidade grande no Brasil, chega a perder 1 mês por ano no transporte. Nossa! 1 mês por ano no transporte, para se deslocar no seu cotidiano. Então, algumas são 20 dias, outros são 25, mas tem alguns que chegam a 28, 29 dias numa estimativa de ano. Então, olha a perda de vida que a pessoa está tendo, porque o planejamento da mobilidade ainda não está olhando para quem está se transportando, para como está se transportando. E eu não estou falando que é fácil, mas eu estou dizendo que nós ainda não usamos todos os recursos que estão à nossa disposição para poder melhorar. Então, para a gente dizer que não tem jeito, primeiro a gente tem que fazer toda a lição de casa. Depois de fazer toda a lição de casa, é que a gente pode poder dizer, não, realmente, a partir daqui não dá para melhorar muito mais, mas a gente ainda não fez. Então, eu acho que esse é algo a olharmos de frente para melhorar, né? Que é uma vida indo embora. Sim, claro, o tempo, né? O tempo, a gente perde qualidade de vida, a gente deixa de estar com a nossa família. E quando a gente fala em grandes centros urbanos, é pior ainda, porque os deslocamentos levam horas. Quem mora, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu aqui moro em Campinas, eu levo meia hora de deslocamento para chegar no meu trabalho. E eu vou de transporte individual, não vou de transporte público, porque senão levaria mais tempo ainda. Então tem aí 1 hora do meu dia de transporte, mas tem gente que mora na periferia, por exemplo, mesmo de Campinas, chega a 1 hora, ou cidades satélites também, em São Paulo, enfim. É realmente complicado. Mas você sabe que isso não é só uma questão de cidades grandes. Eu conheço cidades pequenas que a pessoa sai do seu bairro, tem que ir para a parte central para fazer a troca de ônibus para ir para o seu lugar de destino. E às vezes uma cidade pequena, a pessoa chega a levar mais de 1 hora, 1h30 para fazer esse deslocamento numa cidade pequena, que o problema não é trânsito. Por isso que eu digo, a gente tem que pensar estrategicamente o deslocamento, porque nem sempre é em razão do excesso de veículo. Quando a gente fala da vulnerabilidade de ficar esperando o ônibus, quando a gente fala que a calçada não está acessível, quando fala-se que dentro de um município pequeno tem 1h30 esperando para você sair de um ponto e ir para o outro num
ônibus, nós não estamos falando de congestionamento. Nós estamos falando de, na verdade, de não usar as ferramentas. Exatamente. Percebe? Então, não dá para colocar toda a conta no mesmo lugar. Né? Então, temos que efetivamente pensar sobre outra perspectiva. Né? Os gestores têm que se atrever a pensar sobre outra perspectiva. Né? Talvez se eles andassem de ônibus, né? Pois é. Você sabe, Daniela, que essa é uma questão que a gente critica muito na gestão pública, né? Que é o fasejamento. Normalmente, um tempo de governo é diferente de um tempo de um planejamento urbano, um planejamento ambiental. Um plano diretor, ele tem uma validade aí de 10 anos. Normalmente, esses planejamentos são mais perenes do que uma política de governo que dura aí 4 anos e, eventualmente, uma reeleição do prefeito passa para 8 anos. Mas as pessoas estão muito preocupadas, às vezes, com fasejamento, fazer logo, trazer resultados, enfim, e muitos gestores acabam pecando na parte do planejamento. E aí eu vejo um pouco da profissionalização da gestão pública, né? Por exemplo, o ciclo PDCA, que serve para a gestão de qualquer coisa, né? Você planeja, você atua, depois você verifica se você errou, acertou e depois você conserta. Parece simples, mas dependendo do tipo de decisão que você toma para gerir uma cidade, essa roldana do PDCA acaba pegando uma gestão inteira. Então, a gente precisa, aí é uma cidadania, aí é educação ambiental e conscientização. Nós precisamos eleger gestores públicos que se comprometam com o futuro. Porque se a gente eleger quem se compromete só com o presente, é fasejamento. E esse fasejamento nem sempre é de acordo com o que a população precisa e que vai trazer qualidade de vida. Como você colocou, né, Daniela? Cidade pequena, não tem trânsito, não tem motivo para a pessoa se deslocar até o centro da cidade para depois pegar um ônibus e voltar para a periferia. Quer dizer, custa fazer um ajuste no sistema de transporte, quer dizer, então são decisões pensando também no coletivo, não só no coletivo, mas no futuro. Como que vai ser daqui para frente, né? E Daniela, nesse sentido, aí passando para a questão da cidadania, a gente tem percebido que é um desafio nosso uma gestão participativa, né? A gente sabe que na questão urbanística e na questão ambiental, audiências públicas do plano diretor, poucas pessoas envolvidas, normalmente acabam indo ou os ambientalistas ou o pessoal do mercado, mas a gente tem percebido que as pessoas não têm se envolvido na decisão da nossa cidade. Eu sei que, por exemplo, a gente teve um sucateamento da área ambiental, o CONAMA, que é o que inspira aí os estados e municípios, o Conselho Nacional de Meio Ambiente foi paralisado na última gestão, agora a gente tem o retorno do CONAMA, alguns estados conseguem manter seus conselhos estaduais muito bem ativos, né? Os municipais lutam muito para ter esses conselhos também ativos e poder participar minimamente das questões ambientais urbanas, mas Daniela, eu vou aproveitar que você é Mega Master Super Plus, você viu que eu só estou fazendo pergunta difícil, né? E como é que a gente faz, né? Assim, a sua observação, inclusive internacional, como que a gente estimula que as pessoas participem dessa decisão, já que a nossa Constituição Federal chancela e estimula essa participação cidadã? Tá, então, Andréia, cidadania não é produto de mercado que você compra na prateleira, e parece que é isso que os gestores querem. Agora eu quero esse produto, vai lá, chama a população, vem aqui para audiência, se intere, saiba bastante, dê boas opiniões, agora volta, você não me interessa mais, né? Então, cidadania é um processo de envolvimento e complexo. Então, falando da nossa realidade hoje, então, o que existe? Existe, de um lado, um desconhecimento, a população não sabe o que está acontecendo, e aí tem uma responsabilidade do Estado, amplo senso,
né, dependendo do recorte que se faz. Então, assim, poder público de maneira geral, e alimentando de informação, né, a população, para que ela possa acompanhar, por isso o processo de transparência é tão importante, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, qual é a consequência daqueles atos, e que elas são corresponsáveis por isso. Mas elas só vão querer ser corresponsáveis se elas efetivamente também participarem do processo decisório. E o que acontece é que isso não está sendo real. Então, a população não está participando do processo decisório das decisões urbanísticas, dos microelementos com relação à parte ambiental. Ela está sentindo só a plateia de um teatro. Então, aqueles que estão eventualmente se envolvendo se sentem desestimulados. Falar, o que adianta eu ir lá? Aí a pessoa vai lá, o pessoal já vai estar com tudo pronto, tem que ficar lá batendo palma e ir embora. Então, por isso que eu falo, a cidadania é um processo de construção de maturidade cívica de um Estado que se pretende democrático e que quer também amadurecer, né? Então, para isso há uma construção. Eu tive uma época, eu fui dar uma capacitação numa capital para vereadores. E aí, quando falando lá com os vereadores, eles falaram assim, doutora, não adianta falar de gestão democrática da cidade. Não adianta falar com a população porque eles não estão interessados. Aí eu falei, por que eles não estão interessados? Porque eles não vêm. Eu falei, pera lá, vocês aqui na capital do estado vão abrir para fazer uma audiência pública com a população somente distante, que mora mais em periferia, para vir aqui às 8 horas da noite de uma terça-feira, entendeu? Então, assim, você está pedindo para eles não virem. Você tem que encontrar lideranças locais, você tem que ir num lugar onde eles se sintam à vontade. Eles não sabem como é esse lugar, não é um lugar deles de espaço de tranquilidade, sabe? Existe, assim, uma forma de se comunicar. Então, eu até digo, do princípio da informação, do direito ambiental e também o da publicidade que está na Constituição, significa não é só tornar público, né? O princípio da publicidade é informar algo importante, e informar, eu tenho que falar a linguagem daquelas pessoas, e eu não estou subestimando elas, mas eu tenho que criar um elemento de referência com essas pessoas. Senão, por que eu estou fazendo lá? Prefiro ficar em casa, vou lá para quê? Né? Então, é isso que eu digo, cidadania é algo que deve ser construído, e a melhor maneira de fazer isso é a sociedade civil. Sociedade civil organizada é a mola-chave de um país com democracia amadurecida. Então, associações de bairro, espero que tenha cada vez mais, entendeu? Para falar das questões urbanas. Ou associações de segmentos, de setores. Por quê? Porque daí você está num coletivo, aí você está discutindo sobre isso, aí está se envolvendo com aquilo te é depurado, trazido, colocado com uma força coletiva. Então, sociedade civil organizada é que é o elemento-chave. E, Daniela, puxando aqui sardinha para nós que somos gestores públicos, né? Às vezes nós, gestores, temos uma linguagem muito rebuscada. Porque a gente também precisa, como você falou, chegar numa linguagem que as pessoas entendam. Não adianta falar montante, ajusante, data vênia e usar terminologias técnicas que ninguém vai entender. Tem um afastamento entre o agente público e aquele que não é da sua área. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é importante também chamar atenção. Nós, servidores públicos, temos obrigação de nos fazer entender. Não é a comunidade que precisa entender a gente, né? Nós temos que ter a tecla SAP, o translation, né? E porque também nós não entendemos tudo, nós entendemos a nossa área. Mas imagina se eu for participar de uma audiência de uma questão de inteligência artificial. Eu não entendo nada disso. Se a pessoa não tiver esse preparo, né, para falar sobre isso, né, é complicado. Vou fazer uma menção aqui a Cláudia Esmeriz, que é a presidente do Conselho Gestor da APA aqui de Campinas, que está aqui com a gente, e ela está falando, precisa mesmo ser empoderada, aí fazendo coro com a Daniela, no sentido de empoderamento, né, Cláudia? Com certeza. E a gente tem essa obrigação, né? Mas eu concordo com você, a audiência para inglês ver, simplesmente
formal, assina a lista, contribui e vai embora, de fato desestimula aí a participação cidadã. E esse é um desafio nosso. Eu acho que um dos maiores desafios do gestor é saber dialogar. Democracia dá trabalho, gente. Não é fácil, não. Porque você tem que se desvestir da sua tecnicidade, você tem que se propor a explicar, dialogar, ouvir, enfim. Dá trabalho, mas traz um resultado a longo prazo. Às vezes não é imediato, né, Daniela? Mas é a longo prazo, no sentido da gente trazer as pessoas para trabalhar com a gente. Bom, nós estamos aqui quase no final, faltam aí 10 minutinhos para a gente fechar a nossa live, e eu só faço pergunta difícil para a Daniela. Eu não vou deixar de fazer uma pergunta que eu acho que é crucial, porque envolveu o litoral paulista, mas pode envolver qualquer cidade, né? Eu vi você nas redes falando dos desastres do litoral norte. Felizmente, muita gente morreu soterrada. Isso envolve a questão urbana, porque lá tinha muita ocupação irregular nos morros. Isso envolve a questão ambiental, porque muita mata atlântica, né? Está sendo cada vez mais aí vilipendiada. Vide o último movimento do Congresso Nacional para flexibilizar a legislação, tanto do Código Florestal quanto da Mata Atlântica. Quer dizer, do ponto de vista, principalmente urbanístico, né, que é mais a sua área, como que a gente resolve essa questão? Como que a gente... E eu fiquei muito preocupada com as cidades litorâneas. Mas aqui, por exemplo, as cidades que não são litorâneas também tem morro, também tem rio, esses rios vão encher. Daqui a pouco vem uma microexplosão, um vendaval, que a gente não sabe nem da onde. Como que a gente estrutura estrategicamente essa resiliência das cidades, Daniela? Olha, Andréia, é uma atuação múltipla, né? Então precisa ter uma força, uma vontade política e uma estratégia para abordar. De toda forma, uma coisa que nós não falamos até agora, que eu acho que a gente precisa colocar no nosso pacote, né, de resiliência urbana, ambiental, é a questão de profissionais técnicos dentro do poder público. Né? A gente tem visto nesses últimos anos, e não são poucos, um esvaziamento, principalmente nas prefeituras, de profissionais técnicos especializados, ausência de concurso, de boas remunerações, de retenção de talentos dentro do poder público. Ora, precisa haver retenção de talentos e de capacitação dentro do poder público, porque são as pessoas que vão estar lá com um olhar técnico de conhecimento, a olhar pelo viés público, do coletivo, do interesse coletivo, né? Então, nem tudo é terceirizável e não desejamos que seja. Uma coisa é terceirizar uma gestão, uma execução, mas não um olhar estratégico, planejamento estratégico. E, para mim, eu acho que falta isso, porque falta a fiscalização atuante capacitada, né? Falta, na verdade, uma rede de profissionais do poder público que possam dar conta disso. Às vezes você vê municípios com uma área gigantesca e tem 2, 3 funcionários para tomar conta daquilo. Não é possível esse tipo de coisa. Então, existe uma questão quantitativa. Então, os municípios precisam ter profissionais capacitados, concursados, para estarem adequadamente prestando serviços de fiscalização, orientação, coordenação territorial, segmentada e tudo mais. Então, essa é uma coisa fundamental. A outra é ter instrumentos, um repertório de instrumentos para atuar no preventivo e no corretivo. Então, a situação de São Sebastião do Litoral Norte, que era algo, se não com data marcada, mas dentro de um campo de possibilidades e probabilidades, sim, né? Do que aconteceu lá, então você tem que entrar com um processo de mediação urbanístico-ambiental. Porque não adianta só retirar todo mundo de um lado, cimentar do outro. Isso não, porque a natureza não está nem aí, né, para a vontade do prefeito, nós bem sabemos disso. Então tem os profissionais capacitados fazendo um processo de análise, né, dessa mediação. O que significa essa mediação? Quais são esses coletivos populacionais, que muitas vezes são caiçaras, que estavam ali? Eles vão querer ser deslocados 30 quilômetros de onde eles nasceram, o avô, o pai,
pai, o trisavô naquela região, pescadores, sabe? Isso para mim é um crime. A pessoa, ela não se vê, ela faz parte daquele meio ambiente. Então, nós que somos mais seres urbanos, não podemos tratar com essa falta de empatia e consideração aquelas comunidades que se sentem absolutamente integradas dentro da natureza. Então, nós precisamos também trazer respaldo para que elas consigam, e a forma de viver delas é tão boa quanto a nossa ou qualquer outra, respeitadas essas situações. Então, eu acho isso, eu acho que são os profissionais, eu acho que esse é um excelente caminho, estabelecer processos preventivos e corretivos, e de rapidez e criar redes de apoio. Essas redes de apoio poderiam ser funcionadas muitas vezes com o governo do estado, que tem uma visão mais macro, que retém diagnósticos mais complexos, que às vezes o próprio município não tem. Então, acho que essas redes de apoio podem facilitar de agravamentos maiores, de perdas maiores e até de processos de prevenção. Com certeza. Você sabe que a questão da retenção de talentos aqui, que a Carla, nossa colega lá do Departamento de Licenciamento, até comentou, achou bem interessante, porque é uma logística, né? Tem uma questão nacional, logística eu digo institucional, porque tem a questão nacional, que é a reforma administrativa. O último texto da reforma administrativa era desprivilegiando o agente público concursado, aumentando sobremaneira os comissionados. Eu, particularmente, não tenho nada contra a servidor comissionado, muito pelo contrário, o governo precisa trazer uma certa quantidade de servidores comissionados para fazer valer a política pública de governo que está lá, mas precisa ter um staff perene, que é o servidor público concursado, capacitado e que conhece o histórico, porque a gente sabe que um servidor público bom demora para se formar, né? Até ele conhecer a realidade, até ele se especializar e tudo mais, do meio ambiente, da saúde, da educação, do planejamento urbano, demanda tempo até ele entender um pouco a dinâmica daquele município, para além da formação dele, né? Para além da graduação, além da faculdade. E quando você fala de retenção de talentos, é uma coisa que os prefeitos não prestam atenção, Daniela, que é o plano de cargos. Toda empresa tem um plano de cargos. Como é que eu subo na carreira? Porque isso é importante também para reter cargos. Claro. E muitos prefeitos, como estão preocupados com o fazejamento, não estão preocupados com o futuro, com a retenção daquelas pessoas, essas pessoas ficam pouco tempo no serviço público porque não ascendem na carreira, não sobem, né, verticalmente ou horizontalmente, estudando, tendo títulos, experiências, prêmios, etc. Aí o que acontece? O mercado vai lá e capta, ou ele vai prestar concurso num outro ente que vai remunerar melhor ou que tem plano de carreira melhor. Eu acho que esse é um ponto que muitos prefeitos esquecem. O plano de, além do concurso, o plano de cargos, né? Então, eu também, lembrando aí um pouco, porque eu sou servidora pública, a gente acaba presenciando aí muitas atitudes nesse sentido, né? O que eu acho é que, assim, existe nas prefeituras muito a atividade meio, né? Mas a atividade fim, somente em município, vem muito mais na parte da educação, porque é obrigatório pela Constituição ter sua estrutura educacional de ensino fundamental. A parte de saúde, muitos já estão bastante fragilizados, e no final das contas o meio ambiente e a parte urbanística não é visto desta maneira séria e estratégica como atividade fim permanente. Só que é isso que colapsa uma cidade ou alavanca uma cidade. Ponto. É isso que põe a cidade lá para baixo ou põe a cidade lá para cima. E eles não conseguem entender. A tecnicidade, né, Daniela? A tecnicidade, acho que é extremamente importante aí na condução da gestão das cidades. Não pode ter só um olhar político. Não, tem que ter a tecnicidade, de fato. E a gente precisa aí cada vez mais se capacitar e cada vez mais dialogar. Gente, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí, hoje nós estamos no Dia Internacional do Meio Ambiente, ele foi criado em 1972. A gente está desde a Conferência de Estocolmo,
né, instituindo esse dia e trazendo pessoas e trazendo conferências individualmente ou coletivamente, como é o caso da Semeia aqui de Campinas, para a gente poder crescer enquanto humanidade, para a gente poder evoluir, para a gente poder minimamente não só sobreviver nesse planeta, mas ter o mínimo de qualidade de vida, né? Ter o mínimo aí de acesso ao alimento, a não poluição da água, do solo, do ar, etc. Como é que a gente sobrevive e como é que a gente vive bem nesse planeta? E nesse contexto, Daniela, deixa eu ver até o horário aqui, ó, já são 8 horas. Eu queria fechar aqui com você o nosso bate-papo. Vocês podem ter percebido que eu aproveitei a Daniela, porque eu sou muito fã dela. Eu sou fã não só do posicionamento acadêmico, institucional, eu admiro demais o seu ativismo, Daniela, e eu te acompanho sempre. E por isso que eu te explorei tanto nessa live curta, fazendo perguntas capciosas, que eu sei que a resposta ela é muito ampla e transversal e toda de estrutura, mas te ouvir, né, não só refresca, mas nos situa, porque do seu olhar maduro, do seu olhar sério em relação à questão pública que é urbana e ambiental. E aí eu te deixo aí os últimos minutinhos para você se despedir aí do pessoal que está aqui ao vivo. Muita gente entrou e depois vai assistir a nossa live. Que delícia, Andréia. Não, realmente foi uma hora de bate-papo, assim, a gente vê o quanto tem de assunto para ser falado sobre esse dia, mas a mensagem que eu gostaria de deixar hoje, eu me inspirei da ONU espanhola, né, United Nations Environmental Program, que eles têm a UNEP, né, que é, além do reduza, reuse, recicle, use a sua voz e use as suas decisões para transformar. Né? Então, se você tiver que falar algo para alguém, se você tiver que passar uma mensagem, se você tiver que dar uma orientação, se você, né, exercite a sua fala e exercite a sua decisão para que você possa fazer o seu trabalho de formiguinha, porque todo ele é muito importante. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no dia. Todos nós temos voz para ajudar a mudar a situação em que nós nos encontramos. Que assim seja, Daniela, que assim seja na nossa cidade e no nosso planeta. Muito agradecida. Eu que agradeço. Então, oficialmente, eu já encerro essa live, agradecendo também todo mundo que passou por aqui, deixou seus comentários e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.